né? Então eu lembro direitinho, dia 17, eu até engulo para falar, dia 17 de março de 2020, foi o dia em que as pessoas sumiram do meu escritório, né? Elas pararam de frequentar. Foi todo mundo para casa, né? Por uma necessidade, um motivo de força maior, veio o vírus e tal, e todo mundo foi para suas casas, ninguém estava frequentando o escritório, né? A gente montou um esquema de revezamento lá, cada dia ia uma para o escritório, porque a gente precisava mantê-lo aberto, afinal de contas, o nosso tipo de negócio não foi um negócio que fechou durante a pandemia aqui em Belo Horizonte, né? Ele teve cidades que eu sei que o corpo foi obrigado a fechar, mas aqui em Belo Horizonte permaneceu aberto por todo o período, nós nunca fechamos, tá? E aí, nesse momento, todo mundo foi para casa, é importante pontuar o seguinte: as pessoas, as empresas, não frequentavam mais o coworking. No entanto, lembra que eu falei lá da minha receita recorrente? Eu continuei com a minha receita recorrente, né? Então, os contratos estavam ativos, as pessoas não estavam usando, mas os contratos estavam ativos, né? Então, nesse primeiro momento, nós não perdemos cliente, nós não tivemos queda imediata de receita, né? A gente teve uma paralisação do fluxo de pessoas, uma paralisação, como é que se fala? Uma paralisação imediata do fluxo de pessoas no nosso negócio, né? E isso fez com que a gente imediatamente, e aí é que eu falo a importância de você ter em mãos, né, o número, a importância de você ter em mãos os dados, para você poder colher a informação que você quer colher. Nesse momento, todo mundo parou de frequentar o escritório compartilhado. Nesse exato momento, a gente foi colher as informações que a gente tinha de faturamento, de despesa, de receita, o que era recorrente, o que não era recorrente, qual o impacto que isso ia ter no meu negócio daqui para frente, se aquela condição das pessoas permanecerem sem ir ao escritório, se aquela condição permanecesse por muito tempo, até quando eu ia conseguir segurar esse fluxo de caixa, se as pessoas parassem, foram feitos vários cenários, se as pessoas parassem de me pagar, como que eu ia fazer? Quanto tempo eu tinha de caixa, se as pessoas continuassem pagando? Enfim, a nossa primeira atitude foi colher todas as informações. E aí eu falo da importância de você ter os dados, gente, seja eles no Excel. Eu já falei para todo mundo que eu utilizo o Conexa, não é novidade, é um software de mercado específico de coworking, seja no Conexa, seja em outro sistema qualquer, né? Eu sei que tem gente que utiliza Conta Azul, ótimo, se você utiliza Conta Azul, você consegue manter receita e despesa toda controlada. Tem gente que utiliza o próprio Excel, tem gente que faz na mão, não importa. O que importa é você ter esses dados em mãos. Ter esses dados em mãos vai fazer toda a diferença. Fez toda a diferença. Então, naquele momento, todo mundo foi embora. O coworking parou de ter pessoas, fluxo de pessoas. Eu fui colher informação. Principal informação era quanto que eu tenho de despesa no mês, seja operacional, fixa, não importa. Quanto eu tenho de despesa, quanto que eu tenho de receita recorrente. Recorrente. Aí eram meus contratos anuais de salas privativas, contratos de escritório virtual, contratos de escritório compartilhados, e aí a gente pegou alguns contratos que a gente já tinha de auditório também e colocou nesse bolo, porque eu ia ter que fazer alguma coisa, se essa condição naquela época permanecesse, eu teria que devolver esse valor ou gerar crédito futuro para o cliente utilizar, enfim, a gente foi atrás de entender a informação. E aí a primeira decisão que a gente fez, e ação, eu nem falo decisão, a primeira ação que a gente fez foi listar todas as despesas, né, o que a gente tinha de despesa, as principais, as mais impactantes, a gente saiu
em prol de estar negociando essas despesas com os nossos fornecedores, né? E aí é o que eu falo de você tomar uma atitude rápida, uma atitude certa, uma atitude planejada, ligeira. Foi que a gente foi negociar com o dono do imóvel, o aluguel, a gente foi negociar a internet, a gente foi negociar telefonia, a gente foi negociar agência de marketing, a gente foi negociar vários fornecedores que a gente poderia negociar. E também a gente partiu, lembra que o governo ele deu algumas regalias, aí, alguns benefícios sobre contrato de trabalho com os funcionários. Então, a gente usou isso também para poder estar preservando o fluxo de caixa, né? E aí, em uma semana, 7 dias úteis, lembro direitinho, em uma semana. Eu te falo assim, mais precisamente no fim do mês, né, a gente já tinha, para o mês de abril, isso eu estou falando de março de 2020, para o mês de abril, maio, a gente já tinha toda a nossa lista de despesa negociada com os nossos fornecedores, né? E negociada por quanto tempo, negociada com quais condições. Teve fornecedor nosso, por exemplo, fornecedor de PBX, ele não me deu desconto na fatura, assim como a internet me deu desconto na fatura. Ele me deu um desconto, ele reduziu a fatura, mas para compensar no futuro, né? Então, aconteceu isso. E com isso, eu diminuí. Eu tinha anotado esse dado aqui, mas eu vou arredondar. A gente diminuiu 50% o nosso custo fixo, né? Grande parte disso é o aluguel, tá? E eu sou muito grata ao Jockey Club, que é o dono do prédio onde a CWK Savassi se encontra, né? Que é a empresa a qual eu estou contando para vocês, porque aquela redução, aquela compensação de aluguel ali naquele momento foi essencial para manter a empresa viva, né? Caso contrário, o meu fluxo de caixa lá na frente, ele ia estourar, um momento ele ia estourar. Eu pagava aproximadamente 50 mil reais só de aluguel, né? Então, eu estava num patamar muito, assim, bem... eu chamo de grande, né? Mas, enfim, estava num patamar grande. Então, com essas reduções, a gente caiu a nossa despesa para 50%. E aí a gente já esperava o que ia acontecer com a receita, né? Eu sabia que eu tinha contratos ativos, eu sabia que esses contratos ativos, as empresas que ali permanecem, elas precisam do nosso serviço. Então, ir embora de uma hora para outra, vou fazer um home office, vou fechar ali o meu escritório e pronto, acabou. A gente sabia que isso não seria de um dia para o outro, né? E aí o que a gente começou a captar as mensagens dos clientes? A gente ficou esperando, que tratamos caso a caso, e ficamos esperando os clientes trazerem os problemas. E aí teve cliente que a gente negociou desconto na fatura para depois compensar, igual o fornecedor fez comigo, para depois compensar esse valor. Teve cliente que de fato foi embora, mas a gente entrou numa negociação que ficou boa para as duas partes, isso foi a minoria. E teve cliente que a gente reduziu uma porcentagem do valor enquanto estivesse no período crítico da pandemia, né? E é engraçado que teve cliente que, cada caso foi um caso, né? E teve cliente que me pediu 50% de desconto, e multinacional, sabe? E eu lembro que eu, com a diretoria dessa multinacional, eu falei, escuta, olha só, você é a parte mais forte da cadeia. Se você chega para mim e pede para eu reduzir o valor da sua mensalidade em 50%, qual é o impacto que você acha que vai ter atrás com todos os custos que eu tenho para manter o serviço da sua empresa no nível que eu mantenho hoje? Né? E quando você usa esse argumento com as multinacionais e tal, elas precisam ter uma governança e um papel social dentro daquilo que elas fazem. Elas não podem simplesmente
matar o fornecedor pequeno, sabe? Existe uma responsabilidade, mesmo que não tão ativa ou não tão transparente, mas está intrínseca, está permanente nessas empresas de maior poder aquisitivo, né? E esse argumento eu usei com mais de uma multinacional que veio me pedir 50% de desconto, e eu falei, olha, não tem a menor condição. Você é a parte mais forte da nossa relação. Você não pode simplesmente chegar para mim num contrato que você paga 10 e falar, vou pagar 5 de hoje para amanhã porque está em pandemia. Não, peraí. As coisas não funcionam dessa forma. Eu tenho toda uma estrutura de custo, eu estou tentando renegociar com os meus fornecedores, né? Eu estou fazendo todo um esforço aqui atrás, vamos ser mais razoável. E aí, para empresas fortes, a gente deu 10%, 15% de desconto. Para empresas que não são tão fortes no mercado, a gente conseguiu chegar a 30%. E aí, cada caso foi um caso.